Assim, pouco antes da festa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria desse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo. Olha o finalzinho. Isso aqui é o texto da nossa ministração hoje, esse pedacinho aqui. Amou-os até o fim. Uou. Então, Ele te amou, Ele me amou, Ele amou os seus discípulos, se inclui nós também, os que estavam no mundo, aqueles que estavam ali, presentes com Ele fisicamente. Olha como é o caráter de Jesus, por alguém que Ele ama. Tem coisas que você gosta, mas não é aquele amor assim. Por exemplo, tem gente que gosta de futebol, mas não é aquela paixão assim, sabe? É igual a Copa do Mundo. Eu gosto de futebol quando é a Copa do Mundo. Aí eu torço pro Brasil, ou como eu, né, para fazer graça, torço contra. Mas é aquele negócio assim que fala, nossa, como eu gosto disso. Já tem coisas que você gosta muito, dentre elas coisas que você não consegue nem viver sem. A palavra fim aqui é a palavra teleios, significa perfeito, completo. Esse é o tipo de amor que Jesus demonstrou por aqueles que Ele chamava de seus. O filho você chama de meu filho, o pai você chama de meu pai, o irmão você chama de meu irmão, namorado você chama de meu namorado, ou minha namorada, pronome pessoal. Você tem aquilo como seu, ou seja, você é dele. Você poderia me ajudar aí, né? Qual é a forma que Ele ama os seus? De uma forma extrema, absoluta, completa, extravagante, irracional, fora da razão. Não há espaço para nenhum tipo de dúvida. Eu acho que gosto, não sei se eu gosto, não gosto, não sei se eu gosto. Não há dúvida. E a palavra que é, não havia limites, aliás, não há limites para o tamanho do amor que Deus sente pelo seu povo. Você faria de tudo por alguma coisa? Por um amor, por exemplo. Quem que é alguém apaixonado? Deixa eu ver. Tá vendo? Que povo infeliz, irmãos. Ninguém tem um namorado, uma namorada, um esposo, sei lá, um ficante, um enrolado, para você dizer que tem alguém que você está apaixonado. Você faria de tudo por essa pessoa? Você morreria pelo seu marido? Eu? Querendo que ele morre primeiro, pastor? Você morreria pela sua noiva? Romeu e Julieta, você repetiria isso? Você tomaria um veneno para morrer e depois o outro que ficasse tomaria o veneno para vocês se encontrarem em algum lugar? Então, são coisas irracionais, são coisas que possuem limites. Há um limite para você gostar do seu time de futebol, há um limite para você gostar do seu carro, há um limite para você gostar do seu trabalho, há um limite para você gostar da sua cidade, há um limite para você gostar de um partido de político, há um limite para tudo. Há um limite para você amar o seu cônjuge também, não tem? Se ele começar a te bater, você tem que se amar mais do que ele. Ou ela começar a te bater. Tem umas irmãs meio agressivas aí também, viu, irmãos? Alguém que está falando é verdade. Quem é? É o Davi? É verdade? Não é não, né? Verdade, a lei da Maria da Penha aí, irmão. Pode não. Então. Mas Jesus, o que ele vai fazer, irmãos?
ele vai exceder todo e qualquer limite dentro de qualquer realidade. Porque a gente sempre desenvolve um amor por alguém que a gente sente ou acha muito valor nela. Por exemplo, você gosta do seu cônjuge, eu gosto da minha cônjuge. É cônjuge ou cônjuge que fala? Então, pela beleza, pela inteligência e tal, e aí você vai escolhendo um monte de coisa. Tem uns que gostam porque é rico, né? Não é o meu caso. Eu sou pobre pra caramba, né, moço? Mas você vai escolhendo ali e vai gostando, e bate aquela química e pronto. O que é que Jesus encontrou em você, irmão, em mim, de tão desejável assim, que ele se atraísse tanto para nós, a ponto dele passar todo o limite até da realidade, da racionalidade, para nos ter com ele. A gente não canta se olhar para mim não vai encontrar nada de bom. Eu não estou pondo em xeque essa canção não, porque é bonito, porque eu canto também. Mas alguma coisa Deus, Ele encontrou em você para te amar tanto. E o que foi? Irmãos, ajudem o pregador, vocês já estão morrendo aí. Não é para gritar que eu mandei, eu estou perguntando, por que ele encontrou em você? Acorda, Vitor. Vitor está disperso, né? Acho que a resposta começa a ficar mais fácil de dar quando nós tentamos mensurar o amor que Deus tem pelo homem comparando pai e filho. Se tem uma comparação que vai, claro que existem muitas exceções, né? Toda regra tem exceção, mas tem uma comparação muito pertinente que a gente pode fazer. Eu diria que é isso. Já viu que o pai, ele sempre enxerga valor no filho? Às vezes o filho está errado, às vezes o filho está fazendo tudo errado, mas ele defende o filho. Por que eu estou usando o exemplo do pai? Porque Jesus vai usar o exemplo do pai. E ele vai falar, mesmo vocês sendo maus, olha como é que vocês tratam o filho de vocês. Então multiplica isso por 1000, acha pouco? Multiplica 1000 por 1000, achou pouco? Multiplica esse 1000 por 1000 vezes 1000. Vai colocando 1000 e vai multiplicando. Quando tiver tanto zero que você não consegue mais contar, você não sabe nem quanto é mais, você já está chegando um pouquinho perto, aí você multiplica por 1000 de novo. Que é o amor que Deus sente pela sua criatura, pelo seu filho. Amém? Então, quando eu leio esse texto, irmãos, se a gente for ler o texto de João 13, 1, provavelmente a gente pode ministrar João 13, 1 aqui, até a gente tá velhinho aqui, tudo banguelo, alguns vão ficar banguelos, cabelo branco, rugas, e a gente vai estar sentindo, a gente vai sentir sempre a mesma coisa de forma renovada, invadindo a nossa alma, em forma de algo inexplicável. Uma das canções mais tremendas que Jesus ele me deu é essa. Eu estava aqui na igreja orando, minha sobrinha me ligou, minha irmã me ligou falando que a minha sobrinha tinha perdido o filho, e eu fiquei muito triste. E eu fui orar e abri a Bíblia, e naquela hora Deus ele me entregou essa canção. O amor dele é inexplicável. Não, me ajudem. Parece que eu falei qualquer coisa para você, parece que eu falei que Jesus te deu uma coroa do Burger King. Acho que não foi isso, eu disse que o amor dele por você é inexplicável. Você sente isso? Dá um abraço quem está ao teu lado e diga, sinta o amor inexplicável que Deus tem por você através do meu abraço. Pode ser abraço de 1 segundo, irmão. Se ela riu, isso já é uma pequena demonstração que ela sente isso. Obrigado. Obrigado. Não é? Que você gosta de abraço, não gosta? Ele está te abraçando. Faz um cafuné quem está ao teu lado aí. Você gosta de carinho, não gosta? É isso que ele faz com os seus, ele ama até o fim.
Você não gosta que alguém te elogia? Ele tem feito isso com você. Tudo que se refere a alguém, em todas as formas de expressões de ser amados, cabem dentro dessa frase aqui: Ele os amou até o fim. Quando o texto diz que Ele os ama até o fim, quando você chega até o fim, porque é interessante isso, irmãos, porque não existe fim para Deus. Não é isso que a gente entende? Que Deus é um ser infinito, que Deus tem uma misericórdia que não se acaba. Mas o texto está dizendo que foi até o fim, porque para Deus não há fim, mas para nós existe fim. Quando você enche um ambiente, um recipiente, quando você enche um espaço em sua totalidade, ele não pode ser ocupado por outra coisa. Lei da física, acho que é física, não sei, matemática. Você não pode ocupar um espaço se ele já está ocupado. Se você colocou um carro dentro de uma garagem, não cabe outro carro. Se você encheu de areia um recipiente, você não consegue colocar mais areia. O que o texto está dizendo, o que o apóstolo João está dizendo é isso. Se você viver, se você sentir esse amor inexplicável, não haverá espaço na tua vida que não seja preenchido por Ele. A coisa mais fantástica disso é que a gente sente Jesus em nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, no seu casamento, no seu ministério, na tua saúde. Parece que onde você entra, você fala: Ele entrou aqui comigo, porque Ele te ama até o fim. Sabe, queridos, mas quando João escreve Ele os amou até o fim, João não estava escrevendo Ele os amou até o fim porque ele ia contar o que aconteceu na cerimônia do lava-pés, o que aconteceu na cerimônia da Páscoa, ou o que aconteceu na crucificação. João, ele vai dizer Ele nos amou até o fim, porque ele vai condicionar esse amor do primeiro dia que ele encontrou Jesus. Do primeiro dia que ele encontrou Jesus. E esse homem morreu vendo Jesus. Em Apocalipse a Bíblia fala que ele viu o Senhor assentado no seu trono. Ele morreu vendo Jesus. A partir do momento que Jesus te encontrou, e se você de fato viu Ele, no que depender dEle, não há mais a possibilidade de você se perder. Porque nós perdemos aquilo que nós temos externamente. Você perde a chave, você perde o carro, o cara vai lá e rouba. Você perde dinheiro, caiu do bolso. Mas, por exemplo, você não perde a tua alma. Ela não sai de dentro de você. O amor dele quer invadir as nossas almas, nosso interior. Não tem como perder aquilo que faz parte da sua vida. Aliás, nem a morte pode separar disso, porque ela já foi superada. Eu não sei qual é o peso disso que eu estou dizendo, mas de repente você não se sente amado por alguém. Mas Jesus, ele fala ao seu coração: eu te amo até o fim. Eu te amei, eu te amo, eu vou te amar sempre, da forma mais extrema possível, absoluta, completa. Não há limites para esse amor. Não há nada melhor do que se sentir amado, irmãos. E quando nós temos esse conhecimento que nós somos amados, quantos se sentem amados nesse lugar? Quando nós nos sentimos amados, irmãos, não há possibilidade do ódio, não há possibilidade do medo, porque o amor, ele lança fora todo medo. Não há possibilidade da morte,
Não há possibilidade de nada, os homens, o presente e o futuro, nada pode superar, porque esse amor, ele ultrapassou o limite. O que o Senhor Jesus, ele quer falar aos nossos corações é que nós já não somos, mas a gente vai carregar uma certeza, que nós não somos carentes de amor. Você não vai mendigar amor. As pessoas precisam olhar para você e ver que é um amor transbordante. Alguns não vão saber nem explicar de onde vem, mas elas vão saber disso. Oh, que esse amor inexplicável nos guarde. Que noite poderosa. Jesus, ele está permitindo com que você sinta esse amor na essência, irmão. Oh, inexplicável o teu amor por mim. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Irmãos, vamos compartilhar esse amor. Essa mensagem dessa noite é um complemento da ministração do culto da manhã. Jesus, quando ele chega no túmulo de Lázaro, ele chora. Jesus, quando ele chega diante de Jerusalém, por ela não tê-lo aceitado, ele chora. Jesus, quando vê a multidão com fome, ele chora. Jesus, quando vê o número de pecadores e o pouquinho de gente que tinha para anunciar o Evangelho, ele chora e pede por mais ceifeiros. Nós estamos falando de alguém que sentia amor sobrenatural. Nós não estamos falando de um Deus robótico, que está acima de tudo, que se acha o superiorzão, o melhorzão. Oh, nós estamos falando de alguém que quis ser homem para nos encontrar, que nos amou tanto, que Ele abriu mão da única coisa que Ele tinha. Só que a única coisa que Ele tinha era tudo, e Ele abriu mão de tudo. Por isso o texto diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza, não reivindicou ser igual a Deus, pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a forma mais elevada, a posição, deu o nome que está sobre todo nome, para que no nome de Jesus todo joelho, céus da terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus vos conceda perseverança, encorajamento, para que vocês possam ter a disposição de pensar unanimemente de acordo com Cristo Jesus. Não deixe esse amor morrer, não deixe esse amor se esfriar. O mundo está vivendo sem amor. O que vai mudar o Brasil é o amor. Cabo Daciolo. Foi ele que falou isso? Será que ele tem razão? As pessoas estão cada vez mais embrutecidas. As pessoas estão cada vez mais ignorantes. Até os que supostamente defendem o amor são
sabe, extremistas e cheios de ódios. Cara, quando você lê esse texto de João 13, eu nem vou ler com vocês, porque vocês, alguns já leram, outros vão ler em casa. Mas quando você lê João 13, Jesus ele lavando os pés dos seus discípulos, não pense que era a primeira vez que ele estava dando uma demonstração de amar. Não pense você que era a primeira vez que ele estava dando uma demonstração de ser servo. Ele já tinha feito isso durante toda a sua vida. Mas quando ele faz isso nos seus últimos dias, o que ele queria era reforçar tudo aquilo que ele tinha ensinado, deixar claro para eles o tamanho do amor. Jesus não era alguém que dizia assim, eu amo, mas não deixava claro. Nós falamos que amamos, mas nós não deixamos claro. Deixe claro que você ama, que você ama alguém da tua casa, um pecador, aquele que é teu inimigo. Deixe claro. Eu não vou deixar nenhum espaçozinho de dúvida. Vai ficar muito claro que eu amo vocês. E é nisso que nós temos que nos mover. O apóstolo Paulo, ele vai mandar uma saudação para dois amigos, Priscila e Áquila. E ele vai dizer, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por minha causa. Paulo tinha dois amigos que colocaram suas cabeças a prêmio por causa da amizade. A gente tem feito isso. O pastor Pedro pregou esses dias, completar as feridas de Cristo. Você perderia o teu emprego por causa de uma amizade, a fim de ganhar aquela pessoa para Jesus? Está aqui na Bíblia, irmão. Eu não tirei de um livro romântico, eu não tirei de uma alta doutrina, eu tirei da Bíblia. Outro amigo do Paulo, o Senhor conceda misericórdia a Onesíforo, porquanto muitas vezes ele me animou e não se envergonhou quando eu estava preso. Nós compartilhamos esse amor entre nós. Ou quando a gente vê o cara lascado, preso, eu não quero ser amigo dele não. Quero ser amigo de quem tem algo para me dar. O que Paulo tinha para dar para esse homem? Ele estava preso, mas ele disse, sou teu amigo. Nossas amizades têm tido valores, interesses. A única coisa que prendia esses dois homens era o amor, porque ambos tinham experimentado o amor de Cristo. Nossos interesses pessoais devem ser colocados no último plano. Nosso único interesse tem que ser um: compartilharmos aquilo que temos recebido de Cristo. Eu ministrava de manhã. Se você passar na Praça da República, você vai ver ali um morador de rua. Se você vier de uma cidade do interior, por exemplo, quando eu vim do interior e eu passei por aquilo, eu fiquei muito assustado. Mas depois eu tive a oportunidade de estudar ali na Praça da República. E eu lembro que quando eu era criança, eu passei por um morador de rua, eu não via isso na minha cidade. Eu falei, nossa, o que é isso? Mas depois de tanto passar, comum. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Nós estamos nos acostumando a ver as pessoas perdidas e não ajudá-las. Nós estamos nos acostumando a ir dormir com a água do irmão. Nós estamos nos acostumando a levar pecado para o nosso leito e dormir com a cabeça, com o coração cheio de pecado. Quando eu leio esse texto, amou até o fim.
eu recorro um pouquinho ao que estava acontecendo antes. Jesus estava falando assim: provavelmente amanhã eu não vou estar mais no meio deles. Se você soubesse que você fosse morrer hoje, como você se relacionaria com as pessoas? Como você se relacionaria com essa igreja? Jesus sabia que ele tinha pouco tempo. Eu vou aproveitar o meu tempo. Em Tiago a Bíblia fala que você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você é uma nuvem, você pode amanhã estar morto. Mas a gente tem que viver assim todo dia. Não desperdiçar um minuto sequer para amar aqueles que o Senhor tem nos dado, porque Jesus amava os seus. E quem é que o Senhor tem nos dado? Quem é que o Senhor tem te entregado? O salmista diz, Deus disse através da boca do salmista: pede-me, eu te darei as nações da terra. Deus não tem te entregado uma, duas coisas, não tem te entregado muitas coisas. Pense nisso. Amor sem limite. Que não haja limites para que o amor de Deus se espalhe entre nós. Que não haja limite para que o amor de Deus alcance toda parte da nossa vida. Satanás tem endurecido o coração das pessoas. O amor de muitos tem se esfriado. Satanás, ele é expert em esfriar o amor das pessoas. E as palavras dele são tentadoras, porque ele coloca no seu coração coisas que te entristecem, que te escandalizam. Uma frase que está no meu coração, que foi dita aqui no chá para pais de adolescentes: o amor dele é forte. O amor dele é forte. Nós não estamos falando de alguém que amou o fraco. O amor dele é forte. Amém. Uma das funções do ministério de Jesus era esse: nos ensinar. E com a sua vida ele nos ensinou. E se tem uma coisa que a gente pode aprender com esse episódio do lava-pés, vamos viver um amor sem limites. Aleluia. Durante a ministração da ceia, irmãos, Satanás, ele já tinha manipulado o coração de Judas Iscariote, que ele deveria trair Jesus. E o que Jesus faz? O amor de Jesus entra num agudo contraste entre o ódio, entre o amor dele e o ódio de Satanás. Enquanto Satanás queria usar Judas, Jesus foi e disse: eu não vou te usar, eu quero te servir. Nós precisamos nos movermos nesse amor que vai entrar em contraste com tudo isso que o mundo tem falado que é amor. As pessoas precisam saber, aquele povo, aquele irmão, aquela pessoa, ele tem algo dentro dele que é diferente. Elas não vão saber explicar, mas elas precisam sentir isso. Perdão falar, irmãos, mas você tem um lugar muito bacana. Desculpa, não é bacana, mas você tem um lugar muito pertinente, um ambiente muito comum para se praticar o ódio. Esse lugar tem sido dentro da religião. Nós não estamos falando de ser conivente com o erro das pessoas, pelo contrário, é nesse amor que nós confrontamos as pessoas. Nós não estamos falando de não exortar as pessoas, de agradar as pessoas da forma mais superficial possível, não. É justamente o contrário.
amar até o fim e, se possível, tentar abrir os olhos da pessoa, para que ela veja o tamanho do amor e da importância que nós temos por elas. O mundo quer te usar. Tudo que tem no mundo é descartável. E você é só mais uma bala no cartucho, que depois que sair pelo cano do revólver não serve para mais nada. Acabou a vida dela. Só serviu para causar uma destruição e não tem mais atividade. Joga fora esse cartucho. Jesus, ele está dizendo para Judas: enquanto Satanás quer te usar, o meu relacionamento com você não foi para te usar. Do contrário, eu me coloquei na condição de servo. Eu quero servir você. Eu não tenho interesse com você. Eu tenho interesses para você, com você. Irmãos, por favor, eu não me sinto a pessoa mais amorosa do mundo, longe de mim está isso. Mas se tem uma oração que eu tenho feito a Deus para mim, é que o Senhor me ensine todas as manhãs a me comportar como Ele se comportou. Que Jesus me ensine todas as manhãs a distribuir esse amor que eu tenho sentido dentro de mim. Jesus, ele sabia que o Pai tinha entregado tudo em suas mãos, tudo, e que agora ele estava retornando para Deus. Em outras palavras, o versículo 3 vai dizer isso: e sabendo Jesus que o Pai outorgou poder sobre tudo que existe, e que viera de Deus, estava retornando para Deus. Então imagina alguém muito grande, alguém poderosíssimo, cheio de glória, e ele sabia de onde vinha e sabia para onde estava voltando. Ele poderia se colocar numa condição de Deus e falar: vocês vão ver o que vai acontecer domingo. Mas Jesus, ele sai desta condição de origem divina e ele vai para outro campo completamente exposto, que a gente leu em Filipenses 2. Ele, mesmo possuindo essa origem de glória divina, ele não foge da sua tarefa humilde. Porque a gente acha que a tarefa de Jesus era morrer na cruz. Irmãos, a tarefa de Jesus não era morrer na cruz. A tarefa de Jesus, morrer na cruz, era o fim disso tudo. A tarefa dele era servir os homens. Eu não disse qualquer coisa para você. A tarefa dele era servir. Por isso que quando faltava vinho, ele transformava água em vinho. Por isso que quando faltava pão, ele dava pão. Por isso que ele sentia compaixão das pessoas, porque o caráter dele era servir. Embora ele fosse servir com a salvação, mas não tinha como ele fugir de servir as pessoas ali naquele momento, porque a essência dele era servir. Nós queremos servir as pessoas com salvação, mas de nada adianta a gente querer servir as pessoas com salvação se nós não formos para o outro campo físico. Por isso ele disse: não adianta você falar que ama, mas você não der uma roupa para ela. E a pergunta que nós temos feito aqui, irmãos, é: como a gente tem demonstrado o amor que a gente julga ter? Porque João também vai dizer lá na sua epístola aqui, 4:18 ou 1:18, um dos dois, que nós não devemos amar apenas de palavras. Não diz isso? 3:18. Mas em ações. E é isso que Jesus está fazendo. Lá em Lucas capítulo 7, versículo 44, a Bíblia fala que Jesus entra na casa de um fariseu chamado Simão. E a Bíblia diz que quando Jesus entra lá,
gente conhece a história, a mulher vem, lava os pés dele, enxuga com o cabelo, beija. E o Simão fica meio indignado com aquilo, fala, se ele soubesse quem está beijando o pé dele, ele não permitiria, porque é uma pecadora. E Jesus vai dizer, Simão, olhe para essa mulher, eu entrei na tua casa, você não me trouxe água para lavar os pés, como é costume, esta porém molhou os meus pés com suas lágrimas, e enxugou os meus pés com o seu próprio cabelo. Sabe qual é o mais interessante no estudo, irmãos? É que quando Jesus mandou os discípulos irem lá num lugar, numa sala, procurarem lá um lugar que ele faria a sua ceia, Jesus, ele era um rei de tanta glória que ele não tinha nenhum lugar para ceiar com seus discípulos. Olha o tamanho da figura humilde. Mas ele disse, eu sei onde tem um lugar que eu vou ceiar com vocês, está tudo preparado. E a identificação para encontrar o homem dono da casa era que o homem estava segurando um pote de água. Provavelmente foi esse pote que Jesus usou para lavar os pés. Então tinha pote de água ali. Mas durante a ceia, ainda no capítulo 22 de Lucas, vai dizer que e surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles deveria ser considerado o mais importante. Tinha água na casa de Simão para lavar os pés, mas ele não quis lavar. O cara estava viajando numa longa distância, enchia o pé de pó, eles lavavam os pés como sinônimo de hospitalidade, mostrando cuidado. Isso era comum entre eles. Simão não fez isso. O material necessário para lavar os pés de Jesus estava ali. Nenhum discípulo ousou fazer isso. Por quê? Porque nessa altura eles estavam discutindo outra coisa. Quem era o mais importante entre eles? Nós estamos discutindo quem de nós somos melhores, e o pote de água está lá do lado. Nós estamos discutindo qual igreja está mais cheia, qual pastor prega melhor, qual cantor é mais famoso, quem canta melhor entre vocês, quem prosperou mais, quem fez mais. E Jesus está nos chamando para usar esse pote de água. Se vocês não vão usar, eu vou usar. Só que hoje a questão, querido, Ele quer continuar lavando os pés, mas hoje através de nós. Então a chamada prática para mim e para você nós precisamos viver esse amor sem limite. Oh, aleluia. Que Jesus ministre bastante ao seu coração nessa noite. Que você se sinta muito amado e se mova nesse amor sem limite. É interessante porque Jesus ele vai dizer para os discípulos: bom, deixa eu pegar essa toalha aqui e lavar os pés de vocês. E aí Pedro vai dizer: não, o Senhor não vai fazer isso. O Senhor quer lavar o meu pé? Não deixo. Nós vivemos num mundo tão agressivo, nós vivemos num mundo tão estúpido, egoísta, num mundo tão mau, que quando alguém tenta dar uma expressão de amor, o outro lado, de tanto apanhar, às vezes nem aceita. Pega um cachorro e bate bastante nele, a hora que você tentar fazer um carinho, ele vai te morder. E a gente fala do desafio, irmãos, de servir os outros, mas sabe por que nós temos dificuldade em servir os outros? Porque nós mesmos somos pouco servidos. Quando há algum tipo de expressão de amor da parte do Senhor Jesus, em demonstrar que Ele nos ama em diferentes situações, através de uma palavra amiga, de uma exortação,
de um ato, de uma ajuda, nós não queremos ser ajudados. Eu sou assim, você é assim. Às vezes eu vou pregar na igreja de algum pastor, aí o pastor vem com um envelopinho para dar um dinheiro para mim. Ó, pra você pagar a gasolina aí, pra você usar no seu ministério de alguma forma, é um presente que ele está me dando, e eu acho isso a coisa mais natural. Que ele, a comunidade dele está abençoando eu, a minha comunidade. Mas eu tenho um costume direto de fazer isso. Não, obrigado, obrigado. E o pastor fica insistindo, eu não, obrigado, não quero. Isso acontece com os outros também, a maioria. Você vai fazer ele, não quero, não quero. Pelo fato de a gente ser tão vaidoso, a gente parece que não gosta muito de ficar nessa condição de ser ajudado, de ficar pedindo conselho, de falar, vai, fala comigo aí. Claro que há alguns que excedem um pouco isso e querem ser dependentes. Não estou falando de dependência, estou falando de permitir que Deus ministre algo a você. Irmão, se Deus quer derramar o amor dele sem limite sobre a tua vida, por intermédio de alguém, apenas aceite. Porque o objetivo dele é dividir algo com você, para que isso seja dividido com outros. É interessante porque Jesus vai dizer, Pedro, o que eu estou fazendo agora você não vai entender, mas depois você vai entender. Por que depois ele vai entender? Porque depois Pedro vai negar Jesus. Só que quando Pedro nega Jesus, bate no coração dele que ele estava negando alguém que amava muito ele. E foi esse amor que deu capacidade para ele se arrepender. A diferença entre Judas e Pedro é isso, que Pedro recebeu aquele amor, Judas não, foi só uma cerimônia qualquer. E quando ambos precisaram de arrependimento, um não conseguiu se arrepender, por isso ele ficou só com remorso, mas porque ele ainda não tinha total certeza que ele era amado. Irmão, se tiver um amor de fato que nos prende, quando eu precisar te perdoar, eu vou conseguir. Quando eu precisar me arrepender, eu vou conseguir. Quando eu precisar te ajudar, eu vou conseguir. Mas o nosso amor parece que ele não é um combustível ainda capaz de nos colocar em propulsão, de conseguir fazer coisas que nós nos sentimos limitados. Isso eu não consigo fazer. Cara, quando você ama de verdade, você faz qualquer coisa. Se o amor da tua vida estiver lá no Afeganistão e você amar de verdade, você vai colocar a toalha aqui na cabeça e vai lá buscar o seu amor, não vai? Observe aí, irmãos. É agora que você tem que observar. Sim ou não? Nossa, que desânimo. Eu vou te buscar, Juliana. Mas não precisa ir para o Afeganistão também, vai para Suíça, lugar mais fácil, né? Você não vai buscar? Então, Jesus fez isso. Ele foi até o inferno para resgatar a tua alma. Não há limites para isso. Quem está entendendo isso? De repente você fala, pastor, eu me sinto tão limitado para fazer algumas coisas que o Senhor Jesus tem me cobrado. Vai fluir um amor inexplicável. Você vai ver através das pessoas, do ambiente. E Ele te convence você a se arrepender, mostrando que te ama. Jesus não me convence, você precisa se arrepender, falando na minha cabeça, brigando comigo. Não, lavando os meus pés. Você vai precisar depois. Depois você vai se lembrar o tamanho que eu te amo. E quando você me negar, você se arrepende. Não há limites. Aleluia. Quem pode dar um brado aí? Jesus vai dizer assim: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. A gente não canta aqui, se eu não deixar você lavar os meus pés. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é Romanos 13:8.
Irmão, uma vez, eu já fiz isso muitas vezes, não estou falando aqui para me gabar disso, mas a gente gosta de fazer isso, né, irmãos? Eu lembro que tinha um amigo meu que estava em dificuldade financeira e eu ajudei ele financeiramente. Passou muito tempo, irmãos, e sempre ele fala comigo, fala: eu não esqueço de você, não esqueço de você. Ele não fala nada do dinheiro, mas eu sei que o dinheiro foi o pontapé inicial para ele ver que havia uma dívida entre nós. Você não se esquece de quem está devendo para você. Você pode se esquecer de pagar, mas quem está precisando receber não esquece. Somente com o SPC aí, né? Não vai esquecer não, seu danadinho. Eu vou acabar com a tua raça. Irmãos, valores, dívidas, prende pessoas. Não prende? Se eu tiver uma dívida com o Brasil, por exemplo, eu respondo judicialmente aqui no Brasil, eu não posso sair do Brasil, eu tenho uma dívida com o Brasil, eu tenho que ficar aqui enquanto não resolver isso. E o apóstolo Paulo ele vai dizer: a ninguém deveis nada, a não ser o amor fraterno. Jesus está falando para Pedro: Pedro, eu preciso que você receba o meu amor, porque ele vai se tornar uma dívida para você. Isso é o que vai te lembrar, isso é o que vai, da forma mais sensível, da forma mais apaixonante possível, isso é o que vai cobrar a tua alma de me amar. Como você vai me amar se você não sentir o meu amor? Isso se tornou uma dívida. Eu estou te amando, mas porque depois você vai se sentir tão amado e vai responder ao meu amor. Por isso a gente cantou agora há pouco aqui na igreja: eu te amo porque você me amou primeiro. Porque não é Deus quem está respondendo ao amor que nós temos por Ele, mas é a dívida que agora nós temos de responder ao amor inexplicável que Ele demonstrou por nós. Então, Pedro, não é você quem vai falar: Jesus, eu te amo e não vou te trair. Jesus, eu vou morrer com você. Pedro, sou eu quem vou falar isso para você. Você vai apenas corresponder àquilo que eu faço, porque o amor não flui de você, flui de mim. E agora, se nós temos vivido, irmãos, a expectativa desse amor, nós possuímos uma dívida. Viver com dívida é não dormir sabendo que eu preciso quitá-la. Viver com dívida é viver preocupado: eu preciso pagar. Viver com dívida é não colocar a mão na cabeça: estou em paz, não devo nada para ninguém, estou tranquilão. Viver em dívida é se preocupar, é correr atrás, é negociar. É isso. Se eu não amar você, se eu não perdoar você, eu estou em dívida. E por isso que a chamada do Espírito Santo para nós agora há pouco é: eu não posso sair por aí vivendo tranquilo, sabendo que eu estou devendo algo para você, e o que eu estou devendo para você é amor. E por que eu estou devendo para você? Porque foi Jesus quem estabeleceu essa dívida. Foi Ele que pagou um alto preço e disse: agora vamos lá, eu fiz a dívida no teu nome. Não é tremendo isso, saber que Jesus fez uma dívida no meu nome? Saber que Ele chegou lá e falou assim: ó, José, o Pedro vai vir aqui te amar. Ô Maria, o João vai vir aqui te amar. Cadê você para quitar esse amor? Mas eu não tenho condições. Tem, a partir do momento que você vive esse amor sem limite. Amém? Irmãos, não tem ninguém melhor para a gente aprender do que Jesus. Aí o Pedro, quando falou assim: ó, o quê? Tudo isso? Então lava a cabeça, lava a testa, a bochecha, lava o queixo, lava a coxa, lava o pé. O meu pé, me aguento o dia inteiro. Ó, sem infância não sabe cantar. E o meu nariz, meu pescoço, o meu tórax, o meu bumbum, e é meio fazedor de xixi.
Aí o Pedro cantou lá. Amém? Quem pode dar um brado aí, irmãos, em nome de Jesus? A alternativa de ser separado de Cristo era muito pior para Pedro do que a vergonha de ser servido dessa maneira pelo seu superior. Então ele foi impulsionado a incluir também suas mãos. Todas as outras partes estavam incluídas, sabe por quê? Porque Pedro não queria que nada na sua vida ficasse excluída do amor de Jesus Cristo. Aleluia! O amor de Deus não quer se mover em algumas partes da nossa vida, Ele é radical, Ele quer sem limite invadir tudo, até o fim. Amém? É interessante porque Jesus vai dizer: quem já banhou precisa apenas lavar os pés, e o seu corpo já está completamente limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. O que Jesus estava querendo dizer, irmãos, que a lavagem da regeneração que limpa a alma de qualquer pessoa é o batismo, é aceitar Jesus como Salvador e aquele que regenera as nossas almas. Isso só pode ser administrado uma única vez. Porém, purificações posteriores dos pés, elas acontecem cotidianamente, porque nós estamos andando como peregrinos. Isso nós fazemos um pelos outros, e é por isso que a Bíblia vai dizer em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso, porque a sua palavra não está em nós. Então Ele está dizendo: então agora vocês foram purificados, certo? Mas vocês são ser humano ainda. Então agora vocês precisam começar a compartilhar esse amor entre vocês, porque esse amor vai exortando, vai curando, e você confessa seu pecado para alguém que você ama, e o cara te ajuda, e assim vai. Agora, se você bater no peito e falar: não preciso da ajuda de ninguém, eu não preciso da ajuda de pastor, não preciso da ajuda de igreja, eu também não preciso ajudar ninguém, teu pé está sujo, filho. Por mais que você tenha falado que tenha se purificado nas águas do batismo, mas os seus pés estão sujos. E Ele vai dizer quão formosos são os pés, porque pé é fundamento, é o que te habilita a caminhar nesse caminho que é Jesus. É hora dos nossos pés cansados voltarem para trás, entrarem na casa de alguém que quer lavá-los, ministrar. Jesus, Ele vai chegar e vai falar: e aí? Vocês compreendem o que eu fiz? Em outras palavras, o divino está explicado, o espiritual está explicado num ato de servo. O divino Deus está explicado num ato físico. Em outras palavras, nós temos o exemplo. Está aí, foi deixado para nós. Aleluia. O apóstolo Paulo vai dizer: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam um ao outro no amor. Jesus colocou essa palavra no meu coração: amor sem limite. Eu gostaria que você orasse nessa hora em nome de Jesus.